Olá, a paz do Senhor. Essa é uma série de estudos sobre Cristo no Antigo Testamento. Durante essa série de estudo bíblico, nós iremos abordar os 39 livros do Antigo Testamento, revelando Cristo em todos eles. Te convido a acompanhar até o final. Hoje nós iremos falar neste vídeo sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem por autor Moisés. Ele é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles é conhecido como Pentateuco. O livro de Gênesis, ele abre esses livros, né? Ele abre a Bíblia, né, como ali o primeiro. E o seu próprio nome, né, o próprio nome Gênesis, ele vem da versão grega, né, da Bíblia ali, da Septuaginta. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, ela, em sua origem, esse título desse livro era Gênesis, né? E aí a versão latina para essa passagem, né, ficou Gênesis, que quer dizer a origem. Então, como o próprio nome significa, o livro de Gênesis é a origem de tudo. É a origem, é o começo, é o princípio. Na verdade, a interpretação desse nome diz isso, né? É a origem, o começo, o princípio, né, o início das coisas. Então, o livro de Gênesis, ele aborda desde o princípio da humanidade, contando a história ali da formação da Terra e tudo, até a vida dos patriarcas e até a chegada do povo ao Egito, ou seja, ali finalizando com a morte de José. Então, nós temos aí um livro, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco. Ele é o que tem o maior número de capítulos, né, que são 50 capítulos. O autor é Moisés, né? Moisés escreve Gênesis e os restantes dos 4 livros da Bíblia, né? Compostos 5, que é o Pentateuco. E o livro de Gênesis, ele tem um propósito de ensinar o povo de Israel, né? Ele é escrito ainda quando o povo ainda está ali no deserto, e ele tem o intuito de ensinar o povo israelita o propósito de Deus com eles como nação. E aí, para isso, é contada a história desde o início, contada a vida dos patriarcas, né, dos pais dos hebreus e tudo, explicando para eles até a parte como eles chegaram ao Egito. Então, é um livro maravilhoso, magnífico, com várias histórias, né, de que você vê a presença de Deus, você vê o cuidado de Deus, a escolha de Deus com o povo de Israel. E o interessante desse livro é que ele tem 50 capítulos, ele é um livro bem grande, né, e ele compõe uma história gigantesca, um período histórico muito grande. E ele é dividido de 2 maneiras, o livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história do mundo, né? Desde a criação, nós temos ali a parte de Noé, então toda aquela parte ali da construção do homem, ali fala ali da entrada do pecado, a queda do homem, a profecia da restauração, tudo ali nos 11 primeiros capítulos. Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos a origem do povo judeu, que é a história dos patriarcas. E aí vai contando a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos filhos de Jacó, até chegar à morte de José, quando o povo já está lá no Egito. Então, é um livro bem complexo e é um livro histórico maravilhoso de se estudar. Como é que a gente encontra Cristo no livro de Gênesis, né, que é o intuito do nosso estudo, né, dos nossos vídeos? Onde encontra Cristo no livro de Gênesis? A primeira menção que nós temos do próprio Cristo, né, que nós entendemos, é em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, Gênesis 1, capítulo 26 diz, e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Então Deus, ele vai criar a terra, vai criar tudo que nela existe, vai criar o mar, vai criar os peixes, as árvores. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele fala, façamos, no plural. E aqui nós entendemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles juntos, todos os 3, estavam juntos na criação. Quando no livro de Gênesis não fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio, você vê Jesus ali na criação. Isso é visto quando nós lemos Colossenses capítulo 1, quando nós lemos Colossenses capítulo 1, Colossenses
capítulo 1, do versículo 15 e o versículo 20. Diz assim, versículo 15 e 20. Do 15 ao 20, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas no céu. Paulo aqui está falando do próprio Cristo, dizendo que ele estava desde o início das coisas. Então, desde o princípio, ali na formação do homem, quando o próprio Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, nós vemos Cristo presente, né, como parte da Trindade ali, Cristo presente na formação do homem. Então, eu e você, que fomos criados pelo Senhor, cremos assim, Jesus estava presente nisso. Outro fato também que nós temos simbolicamente a representação de Cristo no livro de Gênesis, é em Gênesis capítulo 22, que é uma das histórias mais conhecidas do livro de Gênesis. É quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. Deus, ele pede, né, depois de ter feito a promessa que Abraão ia ter um filho, ele tem Isaque depois de quase 25 anos esperando a promessa, e o Senhor pede Isaque para si. E ele leva Isaque para o sacrifício. E aí, quando chega lá, né, o Senhor, claro, não permite, porque o Senhor estava provando o coração dele. E aí, quando ele vê, ali tem um cordeiro. Aquele cordeiro, ele é sacrificado no lugar de Isaque. Então, o cordeiro, né, sacrificado no lugar de Isaque, ele tem a simbologia de Cristo, porque Cristo, ele foi o cordeiro que foi entregue, né, em nosso lugar. Ou seja, era para nós termos as nossas vidas sacrificadas por causa do pecado. E Jesus, como cordeiro, se entregou no nosso lugar. Então, Gênesis 22, na questão do Isaque e do cordeiro, ele traz essa simbologia, né, que Jesus ele é representado naquele cordeiro ali, porque Isaque ele era o filho da promessa. Ele nasceu, né, debaixo de uma promessa, que através dele, né, viria uma nação. Então, era necessário que a promessa se cumprisse. Então, para isso, o cordeiro foi dado no lugar de Isaque. Então, nós entendemos, conseguimos compreender que a simbologia de Cristo está aí também, porque desde o início, Cristo ele vem sendo referenciado como o cordeiro, que é entregue pela minha vida e pela sua vida. Outra simbologia também é o sacerdócio de Melquisedeque, né? A passagem em Gênesis 14, versículo 18 e o versículo 20, é quando Abraão entrega o dízimo, ele faz o voto ao Senhor, e ele entrega o dízimo a esse sacerdote, Melquisedeque, né? Gênesis 14, versículo 18 e o versículo 20. Do 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão dos Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 7, né, lá no livro de Hebreus, ele fala exatamente sobre essa ligação do sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote antes da lei levítica. Ele é representado como a imagem do próprio Cristo, porque lá no livro de Hebreus, capítulo 7, fala que Melquisedeque, ele vem sem pai, vem sem genealogia, né? Então ele se compara, no livro de Hebreus, capítulo 7, compara o sacerdócio de Melquisedeque com o próprio Cristo. Né, é feito esse paralelo aí. E nós entendemos também, né, que Adão, né, o primeiro Adão, a primeira formação do homem, caiu pecaminosa, e Cristo é considerado como o último Adão, o Adão a qual veio do próprio Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, veio para fazer com que nós fôssemos consertados o caminho do qual o primeiro Adão caiu. Então, no livro de Gênesis, nós temos tanto Cristo simbolicamente, através do sacerdócio de Melquisedeque, através do cordeiro
que foi sacrificado no lugar de Isaac. Nós temos Jesus simbolicamente através da Arca de Noé, ali que no momento da destruição, aquela arca foi um elo de proteção. E nós temos Jesus literalmente presente na criação. Ou seja, o primeiro livro, a origem, o começo, o princípio de todas as coisas, mostra que Cristo está presente. É como diz no próprio livro de João, né, um dos versículos bastante conhecido no livro de João, capítulo 1, livro de João, capítulo 1, e o versículo 1, 2 e 3 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. João está falando do próprio Cristo, o Messias. Ele estava desde o princípio de todas as coisas. Então nós conseguimos ver o Cristo revelado desde o início.